noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live, nossa Semana do Desenvolvimento, onde criamos essa possibilidade, né, de trazer aqui como convidados grandes profissionais, pessoas que acostumadas no dia a dia a fazer acontecer, né, pessoas preocupadas com o desenvolvimento humano, pessoas que compartilham do seu propósito em ajudar o próximo através do conhecimento. E nesse movimento a gente se conectou com grandes pessoas, né? Durante toda essa minha trajetória do autoconhecimento eu pude conhecer grandes mentores, grandes pessoas que em alguns momentos foi o meu treinador, em outros momentos foram parceiro convivendo em sala de aula e ali aprendendo, imerso a aquele conhecimento, né? E na segunda-feira eu trouxe para vocês aqui o Neylon Barbosa. Ele falou sobre automotivação, sobre como funciona a mente do número 1, como treinar, né, como chegar a resultados extraordinários, tendo a mentalidade de treinar como o melhor, treinar para ser o melhor. Foi incrível, foi uma noite maravilhosa, a gente pôde aprender muito com o Neylon Barbosa. Ainda está aí no feed do meu Instagram e no IGTV a oportunidade de você ver esse vídeo. Eu sugiro a você que vá lá e assista, né? Também no nosso canal do YouTube. Na terça-feira trouxemos aqui o Moisés Ribeiro, onde falamos sobre coach, falamos sobre estratégias, né? Como sair do ponto A para o ponto B, né? Desenvolvendo e reconhecendo recursos, né, disponíveis para que você chegue ao lugar desejado. Na quarta-feira trouxemos aqui o Paulo Saf, né, muitos aí já estão participando de uma mentoria com ele, e naquele momento ele falou sobre poder pessoal, sobre despertar o guerreiro, né, como despertar o guerreiro que há em você. Então foi também uma experiência muito grande a gente poder conhecer aquela energia, né, saber o quanto, né, que a gente precisa fazer acontecer. Muitas vezes a gente sabe, mas a gente não faz. Muitas vezes a gente quer fazer, mas não sabe como fazer. Então a proposta da Semana do Desenvolvimento é dizer como se faz. Tá? Em um momento como esse, um momento de distanciamento social, um momento de reflexão, um momento em que muitos estão enxergando como crise, né, e realmente é crise para alguns, outros estão enxergando possibilidades, né, estão enxergando oportunidades. Agora tudo isso acontece numa tomada de decisão. E essa primeira decisão é uma decisão mental, é uma decisão que nasce, né, a partir de uma convicção. E a convicção ela vem a partir do ambiente em que você está inserido, né? Hoje você está na sua casa, beleza. Mas você a todo momento você tem buscado notícias, né? E muitas vezes a gente vem buscando notícias aonde? Na televisão, nos grupos de WhatsApp, né? E muitas dessas informações ela tem estimulado os nossos pensamentos e as nossas atitudes no dia a dia. Então, a partir do momento que você tem a convicção de que durante um período como esse você precisa, né, desenvolver o conhecimento, o aprendizado, você precisa desenvolver uma habilidade e você precisa ter um plano de ação, você entende que isso são coisas que são responsabilidade sua. Não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade do seu amigo, não é responsabilidade da sua empresa, não é responsabilidade da sua esposa, é responsabilidade sua. Eu costumo dizer, né, nas minhas mentorias, nos meus processos, que nós temos em nossas mãos 3 sementes. Tá? Em todos os lugares que nós estamos, nós temos na nossa mão 3 sementes. O que você vai fazer com cada uma delas, isso é uma decisão sua. Agora você primeiro precisa despertar a consciência para que você enxergue que as sementes, né, que vão gerar riquezas, que vão gerar abundância, as sementes que vão gerar transformação, a semente que vai gerar a performance e o resultado na sua vida pessoal e profissional, elas estão na sua mão. Então, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal permite que você enxergue essas sementes. Após você enxergar que sementes são essas, né, e eu costumo dizer que são 3, as que são mais claras são 3 sementes, você precisa saber aonde vai plantar essa semente.
Porque você precisa entender que quando você vai plantar, é aquela lei da semeadura. Você pode plantar o que você quiser, agora a colheita, você não pode fugir dela. Então, quando você decide, que você já descobre qual é a semente que você tem, você precisa plantar. E onde plantar? Né? Onde você vai plantar as suas sementes? Então, conversamos aqui, né, no nosso curso de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol, conversando com vários atletas, treinadores, gestores, pais, pessoas e atletas, pessoas envolvidas, né, no futebol. E o que é que a gente fez um despertar, né? No momento em que foi feito um despertar entre os participantes, eles descobriram quais são as 3 sementes que estão na mão dele. Agora, onde você vai plantar? Onde plantar as sementes que você tem na mão? Né? Se a semente da laranja, você vai plantar no solo. E onde você vai plantar as sementes que você tem na mão? Nós descobrimos que você precisa plantar essa semente na vida das pessoas. Né? Mas para isso, você precisa primeiro desenvolver o autoconhecimento, saber quem é você, para onde você está indo e o que está disponível para você. E hoje eu trouxe, né, para esse ambiente, para esse momento de desenvolvimento, o meu amigo, mentor, né, o cara responsável pela minha formação, por desenvolver a minha mentalidade no que diz respeito a dinheiro. Né? Muito eu conheci e aprendi através desse cara. Então a gente vai conhecer hoje o Alan Andrade, que para mim é uma referência em finanças aqui da Bahia, quiçá do Brasil. Tá? Ele é CEO da Escola de Mentalidade Financeira, é um educador financeiro, é um escritor, é um master coach, e hoje ele tem a oportunidade de participar desse momento com a gente, para a gente conversar sobre sobre mentalidade financeira, né? Mentalidade financeira em períodos de crise. Então já convido aqui para participar desse nosso momento, desse nosso debate, desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa live, o Alan Andrade, que vai nos dar chaves, que vai nos dar códigos, né, para que a gente venha prosperar, né, nesse momento de crise, para que a gente possa enxergar, tentar conhecer, entender o que passa, como é a mente, né, a mente desse cara que ensina finanças, ensina como gerar riquezas, né? O que ele pensa sobre dinheiro, o que ele pensa sobre os princípios geradores da riqueza. E eu convido vocês e quero que vocês convidem aí o máximo de pessoas possível para que a gente possa fazer dessa noite uma noite de aprendizado. Alan Andrade, boa noite, seja bem-vindo à nossa Semana do Desenvolvimento. A gente sabe que você hoje está num momento especial, o primeiro mês, né, do seu filhinho, do Benjamin, que é uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua família e também para as pessoas que te acompanham. Parabéns, né, viver esse momento de pai, um momento como esse, acho que é uma oportunidade, né, estar ali todos os dias, e você tem vivido isso e tenho certeza que é um momento de você plantar grandes sementes e boas sementes na vida do seu filho, nesse ambiente, né, familiar. Obrigado por aceitar esse convite. Boa noite. Fala, Wellington. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Maravilha. Muito bem. E você? Eu tô com... Se der qualquer problema no celular, a gente continua, a gente vai até onde dá aqui. Meu celular Tá tranquilo. Que eu fiz uma outra live também, deu algum problema aqui, mas vamos lá. O que é que você manda aí? Primeiro... O celular é uma máquina de vendas, né? Como é? Esse celular é uma máquina de conteúdos. Não para, Então, cara, obrigado pelo convite. Sou muito grato aí por você. A gente já se conhece há algum tempinho. Algumas conexões poderosas que Deus fez, né, entre nós. E acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósito, né? E sempre às vezes a gente pode até não entender como que esse propósito vai se desenrolar, mas no meio do caminho a gente começa a entender e começa a compreender que tudo é em prol do reino dele e tudo em prol dessa mentalidade que nós temos, né? Mas vamos falar de dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro, vamos falar de mentalidade. O que é que você manda pra gente? Como é que vai funcionar? Eu acredito... Maravilha. Eu acredito muito, né, no que você falou. Eu sou um cara muito tranquilo e intenso. Eu conversei com isso em outras lives com meus parceiros, meus mentores que estiveram por aqui.
né? Eu gosto, eu acredito nisso, eu gosto de deixar sementes aonde quer que eu passe. Porque eu não sei qual fruto que eu vou colher, mas eu tenho certeza que eu vou colher frutos bons e sombra, né? Porque a árvore ela não só produz frutos, como ela também produz uma sombra, um conforto para as boas plantações. Então você é uma delas, né? A gente se conectou, se conheceu através de um ambiente de aprendizado, né? E a partir do momento que a gente se conheceu, a gente se conectou, pude conhecer também, ser formado por você na questão, na formação de advisor financeiro, né? E você contribuiu muito em forjar a minha mentalidade no que diz respeito a dinheiro, porque muito do que eu não sabia, eu aprendi naquele ambiente, conhecendo também os seus mentores, conhecendo um pouco do que você tem todos os dias, né, colocado de conteúdo, disponibilizado gratuitamente para as pessoas que estão te acompanhando, e eu sou muito grato com isso e acredito também que esse propósito ele nos une, um propósito de desenvolver pessoas, fazer com que as pessoas encontrem também o seu propósito. É uma forma de a gente manifestar, né, todo recurso, todo caráter, tudo que Deus disponibilizou para as nossas vidas. E para isso a gente está com as mãos estendidas sempre para fazer. Então vamos lá, cara. A gente está num momento, Alan, de reflexão. Tá? Um momento de reflexão, de muita reflexão, porque quem não se preparou para esse momento está visitando momentos difíceis, né? Momentos em que você está olhando, está vendo, está gastando e não está entrando dinheiro como entraria, você não está podendo fazer grandes negócios, né? Então, se você não alimentava um bom relacionamento com a sua família, agora, estando no lar todos os dias, né? Com sua esposa, com seu filho, você começa a ter dificuldades e ter que ali desenvolver habilidades para poder ter uma boa relação, né? Se você não cuidava das suas emoções, da sua saúde, então esse é um momento de uma reflexão macro na nossa vida e que isso vai refletir, né? Quando tudo isso passar, isso vai refletir em que posicionamento cada um vai ter que ter, né? Então a gente trouxe aqui várias pessoas falando, cada um com a sua expertise, sobre prosperidade no âmbito espiritual, automotivação, sobre coach, sobre poder pessoal, sobre carreira. E você é uma referência aqui na Bahia no que diz respeito à mentalidade financeira. Eu não conheço outro, né, que tenha a experiência, a expertise, né, e o nível de conhecimento e comprometimento e ainda tem autorização divina para poder nos falar sobre finanças, né? Você, além de educador financeiro, você é mentor de muitas pessoas, apesar da pouca idade, né? Você gera e inspira essa confiança nas pessoas. Eu queria saber de você, Alan, como cara? Nesses momentos de crise, em que as pessoas estão enxergando somente dificuldades, somente escassez, somente limitações, como desenvolver uma mentalidade financeira para prosperar pós-crise? Maravilha, né? Eu diria o seguinte, que nesse momento que nós estamos passando, é um momento difícil, a gente não tem como desmerecer, a gente também não tem como não acreditar e pontuar alguns fatores econômicos, né, dos mercados globais que já vinham sinalizando um período de recessão, um período de crise que possivelmente poderia acontecer, né? Logo no início de 2020, muitos investidores estavam felizes, né? Estavam otimistas, né? Com uma visão otimista para o Brasil. Porém, a gente que estuda economia, a gente não olha para o micro, a gente olha para a macroeconomia. E quando a gente olha para a macroeconomia, alguns indicadores já indicavam uma possível crise que iria acontecer dessa forma como ela aconteceu, né? Não estou falando que a gente iria conseguir prever o coronavírus, que seria por ele, não. O coronavírus, ele simplesmente foi um fator que potencializou tudo que já vinha acontecendo antes. Potencializou todos os erros governamentais, econômicos, né, de todas as nações, e isso apenas potencializou. Às vezes as pessoas falam, Alan, mas isso aí é um cisne branco, é um cisne negro, usando o termo do Taleb, que
viralizou muito, né? Da antifragilidade, o livro Antifrágil e tal, que também é um economista cristão também, que é o Nassim Taleb. E ele fala o seguinte: quando é uma pandemia, isso não é considerado um cisne negro, isso é considerado um cisne branco. E existem fatores nas nossas vidas que a gente não tem como controlar. Na verdade, a vida ela é uma vida de incertezas, né? Tudo que a gente pode fazer é para minimizar aquilo que a gente não consegue controlar. Lembrando sempre que a vida é feita de ciclos, né? O mundo é feito de ciclos. As crises, elas sempre existiram. Existiu a crise de 1929, existiu a crise de 2008, existiu a crise de 2016, está existindo agora uma crise de 2020. Possivelmente também essa crise vai passar. É claro que eu não acredito. Pô, de um dia para a noite as coisas já vão começar a se recuperar. Não, a economia ela vai voltar aos poucos. Mas o que a gente precisa entender é que se a gente, como, como pais, como profissionais, como mentores, como treinadores, se a gente deixa a crise influenciar a nossa mentalidade, a gente acaba trazendo a crise para dentro da nossa casa. O que eu estou dizendo é que a gente não deve desmerecer tudo que está acontecendo, a gente não deve falar assim, pô, isso aí não existe, a crise não existe. Não, ela existe. É como diz o Jim Collins, né, que eu gosto muito. Inclusive, eu gosto de todos os livros dele. Quem puder ler, leia o livro dele. Tem um dos livros dele que ele fala na Empresas Feitas para Vencer. Que ele diz, eu não desconsidero o que está acontecendo, mas eu nunca perco a fé. Então, nesse momento, é o momento da gente não deixar a crise entrar no nosso teto, entrar na nossa casa, entrar na nossa família. Porque, de uma certa forma, isso pode acabar nos paralisando e tirando o nosso poder de criação, tirando o nosso poder de reinvenção, tirando o nosso poder de pensar, porque se você deixar ser influenciado pelas notícias negativas, que muitas delas, às vezes, até são notícias manipuladas, aquelas famosas fake news, né? Que são feitas justamente para nos amedrontar, e é o que tem acontecido muito aí, né? Muitas notícias falsas, político brigando contra político, os governos sem saber o que fazer, nações sem saber o que fazer, sem saber como controlar isso, o que fazer, um remédio funciona, outro remédio não funciona, e que se a gente deixar essas coisas nos afetarem, o nosso poder de reação ele vai diminuir. E se a gente deixa o nosso poder de reação diminuir, a consequência é que o nosso poder financeiro ele vai cair. E se o nosso poder financeiro cai, um outro ciclo começa a ser gerado dentro de nós. Que aí entra o que você faz, que é o controle emocional, que é trabalhar com mentalidade, que é trabalhar com esse viés emocional, né? Controlar isso, controlar as gestões das emoções, porque se a gente cair nesse looping, se a gente cair nessa pandemia mental, né, que está sendo estruturada, que está sendo montada, nós vamos ser afetados negativamente nas nossas finanças. O que a gente precisa entender é que o mundo é cíclico, as crises passam e se você não fizer algo, alguém vai fazer, vai estar ganhando dinheiro. Eu sempre falo o seguinte, eu até falei nos meus stories, acho que foi ontem, sobre a lei da apreciação. Tá? A lei da apreciação é o seguinte, quando alguém não está ganhando dinheiro, existe uma outra pessoa que vai ganhar com aquela pessoa que não está ganhando dinheiro. Por exemplo, um escritório que fechou e precisa ser derrubado. Quem que vai ganhar dinheiro? Os empreiteiros. Né? É como se fosse uma ondulação. Você pega uma água, joga uma pedra e joga na água. O que vai acontecer? As ondulações vão surgir. E isso é como se fosse esse ecossistema. Deu uma travada aí, vamos ver se.
Deu uma travada aí, acredito que tivemos algum problema aí na conexão de Alan. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele novamente. Quero saudar aí meu amigo Davis, né? A gente se conheceu no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, e está aí presente na nossa live. Ele que é trade financeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, Alan, deu uma queda aí, mas estava no flow. Voltamos. Tá. Eu tava falando o que mesmo? Desestruturou aqui. Da questão da lei da pré-sessão, né? Quando um está ganhando dinheiro, tem outras pessoas que estão ganhando dinheiro. E aí, quando você começa a olhar para a economia, ter uma visão macro, começa a pensar, pô, como é que eu posso pensar para onde o dinheiro está fluindo? Onde é que o dinheiro está fluindo? Eu tenho que começar a pesquisar, tenho que começar a estudar, tenho que começar a ver o que está acontecendo, como é que as empresas estão se comportando. E aí, essa semana eu me deparo com uma notícia do dono da Amazon, né? O Jeff Bezos. Possivelmente, daqui até 2026, se eu não me engano, ele pode ser o primeiro trilionário da história. Porque a empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia de informação só cresce. Então, a gente entende que a transferência de riqueza não é nada tão espiritual assim como as pessoas acham. A transferência de riqueza aconteceu, vamos falar agora de Bíblia, com José. E outra, o mercado financeiro utiliza muita coisa da Bíblia, tá? Efeito José, efeito Noé, dentro do mercado financeiro. Efeito José, efeito Linde, enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas falando sobre José. José, ele entendeu que teria crise, uma possível recessão. Nós não estamos ainda possível. Daqui a 2 anos as coisas comecem a piorar ainda mais, uma possível depressão, possível recessão. Então a gente já sabe isso. A gente já sabe que os mercados globais eles estão se posicionando para esse tipo de acontecimento. Tá? As coisas ainda estão se ajustando, o Fed, né, já imprimiu dinheiro, etc. Mas assim, olha só, José entendeu que teria crise. E ele começa a acumular. Ele começa a negociar, ele começa a vender, ele começa a fazer com que o dinheiro seja transferido para a mão dele. Porque ele entendia onde que ele tinha que fazer negociações. Chegou um tempo que o povo não tinha mais dinheiro e falou, eu quero negociar, me dá agora cavalo, me dá seus rebanhos aí e tal. Quando o povo não tinha mais dinheiro, eu quero que você trabalhe então para mim. José negociou, José vendeu o tempo todo, José entendia esse poder das vendas e esse poder da negociação. E agora, a gente precisa entender também isso. Que a gente vai precisar negociar, que a gente vai precisar vender, aprender a vender, só que de uma forma diferente. Se o dinheiro está sendo transferido para aqueles que estão em um patamar elevado em relação à tecnologia, em relação ao marketing digital, a gente vai precisar aprender essas habilidades, se reinventar e entrar nesse novo momento. Porque aí vai existir a verdadeira transferência de riquezas. A transferência de riquezas vai existir para aqueles que estão se posicionando digitalmente, para aqueles que estão se posicionando com negócios digitais. A gente entendeu isso, lá no nosso grupo, que antes de tudo isso acontecer, a gente abriu uma empresa de marketing digital. A gente investiu no CEO, que é o Jorlan, ele foi fazer forma de lançamento e tal, se capacitou, cresceu, pronto, abrimos uma empresa de marketing digital. Cara, a gente não está conseguindo pegar todos os clientes que estão chegando em nossas mãos. Só para você ter noção. Só para você ter noção. Cadê a crise para esse setor? Eu fiquei assim pensando, eu falei, cara, você tem para escolher. Ou você abraça todo mundo, quando você não estiver perdendo o sono, você contrata a gente, né? Deixa embolar as coisas e depois contrata, ou você vai escolher. Por quê? A gente precisa entender essa mentalidade. Mas isso sempre é preparado antes. A crise, ela simplesmente potencializa ou ela traz à tona aquilo que você veio se preparando ou não se preparando antes. Então, na crise, tem empresas quebrando. Será que essa empresa não estava já quase quebrando e quando chegou a crise ela sucumbiu? Né? Porque ela não veio tomando ações necessárias para poder sobreviver à crise.
É a mesma coisa no mercado financeiro. No mercado financeiro, a gente não pode pensar em faturar, pensar em vou lá tirar muito dinheiro do mercado. Eu falo isso com investimentos. A gente precisa pensar em sobreviver. O mercado financeiro é um mercado de proteção de capital. Então, a sobrevivência nos ajuda a também pegar essas transferências de riquezas. Porque quando o mercado financeiro ele tem essa queda, a gente estava no começo de 2020 a 119 mil pontos na Bolsa de Valores. A crise veio, o cisne aconteceu, ninguém esperava. Claro que economistas que já estavam estudando, que já entendiam, né, macroeconomia, já vinha se desenhando esse período de recessão. Então, quando aconteceu isso, quando você tem uma mentalidade posicionada antes de sobrevivência, de proteção de capital, olha só o que acontece. Você pode perder agora, mas você pensou na sobrevivência, você tem alguns ativos que iria subir muito, né? Iria subir muito nessa crise, que já tá acontecendo. Por exemplo, quem tinha antes ouro, quem tinha dólar, não sofreu tanto na carteira. E agora eu posso dar uma chave de ouro aqui, uma chave de ouro. Quem já começar a se posicionar em prata, ouro, pode se posicionar em dólar também. Ah, tá caro desde... As pessoas falam, dólar tá caro, não quero investir no exterior, não quero investir fora porque dólar tá caro. Desde quando essas pessoas têm essa mente? Desde quando o dólar estava R$3. Tá caro, não pega oportunidade. Então, quando a gente pensa na sobrevivência, olha o que acontece. Olha como o dinheiro transfere de uma mão para outra. Caiu, queda, a pessoa botou lá dinheiro, a galera que não tinha essa mentalidade, na euforia, todo mundo quer investir na Bolsa de Valores sem entender nada, botou lá em 119 mil pontos, estamos a 77, todo mundo viu o seu capital sendo totalmente perdido, né? Claro, se ele não sacar, depois de muito tempo pode voltar tudo, mas ele vai ficar desesperado. Agora, quem tem a mente de sobrevivência, cara, eu preciso sobreviver aos grandes ciclos do mercado, eu vou ter ativos que vão me proteger, eu vou ter caixa para eu aproveitar as oportunidades. E aí, quando a queda vem, todo mundo está desesperado, começa a vender, e vender barato. E aí os ativos ficam baratos, e aí quem compra volta para a mão de quem já estava esperando isso há muito tempo. Quem já estava com caixa. Pô, o Itaú estava caro lá em 119 pontos, não comprei. Eu não iria comprar. Caiu, cara, tá barato, vai lá e compra, transferiu. Saiu da mão lá do impaciente, do desesperado, e veio para a mão do paciente. Agora, a gente precisa entender isso. A gente precisa se posicionar. A gente precisa ter essa mentalidade. A gente precisa começar agora a se reinventar. E eu tenho visto o Hélito aí, cara, todo vapor, toda hora eu vejo live. Cara, é isso aí. Agora é hora de entregar conteúdo, agora é hora de se posicionar digitalmente. Aí, Alan, eu sei ensinar sobre bolo. Vai fazer um curso online, vende esse curso online, bota para frente, vai, testa. Tem que testar. Eu não tenho como dizer uma fórmula específica para você fazer dinheiro. Eu não tenho como dizer uma fórmula específica para você ficar rico, para você ter dinheiro em abundância agora. É simplesmente o ajuste de uma mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade sempre de acúmulo de patrimônio, precisa ter uma mentalidade de que, olha só, as crises sempre existirão. A gente vai passar por essa, gente. A gente vai passar por essa. Agora, quem tem memória, quem tiver memória, na verdade, quando a gente passar, nunca mais terão as mesmas atitudes que teve antes dessa crise. Né? Vão se proteger, vão poder montar um planejamento para possíveis crises que virão. As crises sempre existirão. Vai ter essa, daqui a pouco, no próximo mês pode ter outra, no próximo ano pode ter outra. Cara, o mundo é cíclico, a gente precisa entender isso. E se a gente se posiciona de forma correta, de forma ajustada, entendendo para onde o dinheiro está indo, a gente consegue ter uma assertividade em relação à nossa vida financeira e à nossa mentalidade, né? Maravilha, Alan. Muito bem explicado. E é o que você falou, né? O dinheiro, ele muda de mão. Eu queria fazer uma reflexão com você, porque nesse momento, a gente sempre vai ter uma escolha nesse momento, de você buscar oportunidades, né? Tentar entender e encontrar possibilidades, ou você ser vítima do processo e ficar ali, ai meu Deus, esperar esse negócio acontecer e não se desenvolve, é só se alimentando de notícia negativa, isso forja, né, a sua convicção, a fé ela vem pelo ouvir. E se você ouve, o negativo também,
né? Se você ouve também muita notícia ruim, naturalmente você vai se desesperar e vai tomar atitudes erradas. Então, nesse momento, as pessoas que estão entendendo esse momento estão se posicionando na área digital e vendendo produtos. Agora, ninguém vai vender aquilo que você não sabe, aquilo que você não é capaz de entregar. Então, eu tenho falado com o meu público durante esse período aí, principalmente na Semana de Desenvolvimento, que a gente precisa, nesse momento, despertar a consciência, e o despertar da consciência, o que é que vai fazer? Fazer você enxergar quais são as sementes que você tem para poder negociar. E essas sementes, a gente também ouve muita gente falando que você, durante esse período de crise, você precisa desenvolver o quê? Desenvolver, saber o que é que você sabe. Quem é você e o que é que você sabe, né? O que é que você passou? Qual é a sua história? A sua história, ela te deu conhecimento. Ela te deu conhecimento através da experiência. Então, essa é uma semente que você precisa ver claramente na sua mão, né? E a outra semente é o que é que você desenvolveu, né, durante toda a sua história. Você se preparou, você fez cursos, quais os problemas que você resolveu lá atrás, né? Que nesse momento você pode se sentir apto para poder ajudar as outras pessoas que também estão sentindo dor por causa desse mesmo problema, né? Então, uma segunda semente. A terceira semente, eu preciso saber para onde eu estou indo, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, né? O que é que eu quero fazer, porque esse momento também potencializa as pessoas a encontrar o seu caminho, né? E dentro dessa potência de você enxergar as sementes que você tem, você precisa entender que você precisa plantar isso nas pessoas. Então você vai olhar nesse momento para suas mãos e descobrir quem é você e o que você sabe, o que você desenvolveu e o que você quer fazer com isso. E aí conectar pessoas, né? A gente vê vários cursos na internet, a gente vê várias pessoas inspirando as outras, e o mundo não será o mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, como você falou. Mas o que fazer, Alan, agora? O que é que você orienta? O cara que só fez bobagem lá atrás, ou até mesmo aquele cara que conseguiu se segurar, mas que nesse momento quer encontrar alguma possibilidade para que ele se posicione. Qual a dica como educador financeiro que você daria nesse momento? Cara, é o seguinte, eu gosto de dois princípios do dinheiro, na verdade são três, né? Só vou falar sobre dois. Se a pessoa não entender esses dois princípios, ela vai ficar nadando e patinando sempre, né? Ela vai nadar, morrer na praia, ela vai tentar sempre coisas novas e às vezes não é o que ela quer de fato. Porque ela não entende o princípio do dinheiro. O dinheiro, ele segue princípios, né? E existem dois tipos de dinheiro. Na verdade, existem outros, só vou falar desses dois aqui. O primeiro é o dinheiro competitivo, né? O dinheiro competitivo é aquele que você compete dentro de uma empresa para ter esse dinheiro. Agora, o dinheiro espiritual é o dinheiro que nós precisamos trabalhar. É o dinheiro que eu foquei nesse dinheiro, que é o dinheiro com propósito. Tá? E aí, como que você encontra o seu propósito? Eu não tenho essa fórmula para te dizer. Eu não quero que você fique paralisado nisso, porque existem muitas pessoas que paralisam e falam assim, cara, eu só vou começar a fazer alguma coisa depois que eu descobrir o meu propósito. Mas e se você não descobrir? Entendeu? Cara, a gente precisa entender que dentro de nós possuem dons, talentos e habilidades que muitas vezes ainda eles não foram despertados porque você não caminhou, porque você não andou, não quebrou a cara, às vezes errou, acertando, conectando com pessoas e não desenvolveu esse dom. Agora, se você é uma pessoa persistente, paciente e começar a olhar aos sinais que estão dentro de você, que nós já temos esses sinais, né? Porque pensa comigo, olha só, eu era frentista de posto de gasolina, né? Eu fui barman, né, fazendo aqueles drinkzinhos e tal, ganhava R$50, R$70 por show que eu fazia. Eu fui segurança de posto de gasolina, ou de loja, de shoppings. Se eu olhasse para mim e falasse assim, cara, eu não tenho nenhuma habilidade, qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Sei lá. Meu propósito de vida é trabalhar como frentista, trabalhar como ou segurança de posto de loja, isso aqui tá bom para mim. Mas não, olha só. Quando eu não entendo ainda, não tenho clareza do meu propósito, eu preciso caminhar. Eu preciso andar para o que está vindo.
dentro de mim, cara, eu quero fazer isso, vai lá e faz, cara. Não quero fazer isso, não vai lá e não faz. Não faz, vai, tenta outra coisa. Mas o que precisa acontecer é que você precisa andar, que você precisa caminhar. Por algum lado você tem que ir. Alan, errei aqui. Cara, retorna, vai, volta novamente, faz outra coisa. Mas testa, tenta. Agora,